Olá, pessoal. Tudo bem aí? Estamos aqui para mais um podcast Tax Future com a nossa convidada de hoje, Andrea Rittelmann. E a gente vai falar de nada mais, nada menos do que tax. Não é à toa que o coleguinha está aqui atrás. A gente bateu agora 3 trilhões e lá vai fumaça aqui de arrecadação. E a Andrea tem mais de 20 anos de atuação na área tributária. Fala um pouquinho da sua trajetória sobre você, abre o coração. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. A gente aqui nos bastidores estava brincando que meu tempo de experiência é maior do que o nosso videomaker tem de vida. Afinal de contas, eu tenho 24 anos de experiência na área de tax. Meu começo na área de tax foi até curioso. Quando eu estava na faculdade, eu queria prestar concurso. Então, eu fui estagiária da magistratura, fui estagiária da procuradoria, adorava direito administrativo. E aí eu me formei, fiquei fazendo cursinho para prestar concurso, não passei. Comecei a trabalhar no escritório de direito imobiliário, fiquei lá por um ano mais ou menos. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no escritório do Dr. Alcides Jorge Costa. O Dr. Alcides Jorge Costa era uma sumidade em tributário, ele inclusive foi responsável pela redação do projeto de lei de ICMS na época. E aí eu fui trabalhar no escritório dele, foi onde eu aprendi tudo, foi meu mentor, foi maravilhosa a minha experiência com ele. E desde então me apaixonei pela área do tributário, gosto muito de estudar o assunto, fiz várias pós-graduações, especialização em tributário, em planejamento tributário, e até estou aí na luta, ficando nervosa todos os dias da minha vida com o governo arrecadatório. Mas é uma área muito interessante, eu gosto muito e aí, então, depois que eu saí, na especialização, eu conheci o meu sócio, abrimos um escritório próprio, que já vai fazer aí 22 anos de existência. Então, essa seria a minha trajetória, vamos dizer assim. Eu acho que uma pergunta que faz muito sentido. Dá para ver que você ama o que você faz. Sim. Não devia, né? Mas eu amo. Não? Eu também amo. Gente, como pode, né? Como pode, né? As pessoas ficam, como que você gosta de Sei. tributário? Uma vez eu li um artigo sobre liderança, alguns aspectos do MIT. E o MIT, ele revelou uma característica muito interessante. O coeficiente de pessoas que nasce para determinada Atividade. atividade, profissão. E é muito interessante essa ideia, né, do quão equilibrado é. Porque, por exemplo, se a gente for olhar para o mercado tributário pensando no Brasil, a gente está caminhando hoje para o movimento reverso, porque hoje, se você olhar para o seu período, né, de início, etc., o número de pessoas que eram adeptas a estudar, ir atrás e se apaixonar era muito superior ao número de hoje. É engraçado você comentar isso. Ontem eu estava vendo um post no Instagram de uma advogada tributarista. Ela estava comentando que foi feito encomendaram um estudo, acho que da Deloitte e de uma empresa que eu não me lembro o nome, falando sobre a reforma tributária e como as empresas estavam vendo esse movimento de reforma, se estavam preparadas, se não estavam. E 50% das empresas comentaram que falta mão de obra qualificada nessa área de advogado tributarista, de consultor tributário, principalmente agora, né, com a perspectiva da reforma. Acho que parece que as pessoas se desapaixonaram pelo tributário, né? Por que será? Somos só nós duas e alguns outros gatos pingados. E se você pudesse falar assim, este momento da minha vida definiu esse amor que eu tenho pela minha profissão, qual foi o momento? Momento da minha vida que definiu meu amor pelo tributário? Olha, Não vai dizer que foi no supermercado quando você viu quanto ia para o governo da tua compra, porque eu tive, um dos insights que eu tive foi no supermercado. eu acho que foi quando eu comecei a trabalhar no escritório do Dr. Alcides, assim, o tributário no direito brasileiro ele é muito vinculado à Constituição, né? Então, todas as hipóteses de incidência, base de cálculo, tudo está fixado na Constituição. Eu gosto muito de constitucional. E essa pegada que o Dr. Alcides tinha também de tudo ele levar para a Constituição, então, às vezes, você tem uma lei que determina que você tem que pagar um determinado tributo. Ah, tá na lei, eu tenho que pagar? Não necessariamente. Se não estiver condizente com os princípios constitucionais tributários, você não tem que pagar. E quem tem esse poder de questionar isso? O advogado tributário. Então parece mais ou menos que eu sou um super-herói combatendo a senha arrecadatória do governo, entendeu? Contra a voracidade do fisco tem proteção. Era um slogan do meu escritório antigamente, entendeu? Então acho que eu me apaixonei assim. Não foi um momento específico, mas foi uma jornada em que eu fui vendo grande importância que o tributário tem na vida das empresas e a contribuição que eu tinha para isso, entendeu? Para proteger os contribuintes dessa voracidade do fisco. Fantástico. E você usou um termo muito forte, né? Heroína. Você já teve clientes que você salvou do precipício? Porque chega um momento que
o ecossistema tributário ele exige tanto que no fim a conta não fecha. Se você puder Nossa, trazer um com pouco. certeza, assim. E, assim, antigamente, agora o Supremo Tribunal Federal ele está um pouco mais pró-contribuinte no sentido de afastar multas confiscatórias, multas acima de 150% do tributo, mas antigamente era imposta essas multas gigantes e não tinha o que fazer. Eu tive um cliente, foi um dos grandes casos que eu peguei, assim, ainda na época do Dr. Alcides, não vou citar o cliente, mas ele construía, você vai gostar que você é da área da tecnologia, estações rádio base para celular. E aí ele foi autuado pela Secretaria da Fazenda Estadual e pela Secretaria da Fazenda Municipal, porque um achava que incidia SS e outro achava que incidia ICMS. E aí, era uma coisa nova, né? A telefonia celular, então o que que é? Construção civil, a prestação de serviços, a telecomunicação, foi um imbróglio. Eu lembro A dessa gente, época. né? E aí a gente acabou envolvendo até o secretário da Fazenda, porque ninguém sabia mesmo. E ambos os entes federativos queriam tributar. Então ele levou a auto de infração das duas unidades. Foi uma, assim, com multas, né, gigantescas, uma era de 150% do tributo. Então, assim, podia quebrar a empresa. Era uma empresa grande e tal. E aí a gente, com a legislação, a gente teve até que contratar a perícia de engenheiro para explicar o que envolvia em construir uma estação radiobase, para falar se era serviço, se era mercadoria. E aí, no final, foi um sucesso. A gente conseguiu cancelar o auto de infração. Mas, assim, foi desafiador, porque se isso fosse para frente, ia quebrar a empresa. E olha que interessante, é a junção da propriedade intelectual do advogado tributarista, que no caso foi exercida, né, por você, Uhum. a inteligência de agregar a propriedade intelectual de um engenheiro, às vezes de um contador, às vezes de um economista, Exatamente. até de um filósofo, querida, não é verdade? Exatamente. Por falar em filósofo, assim, tem uma questão no Kabbalah Center. O Kabbalah Center, você conhece bem, ele é uma entidade religiosa? Ele é uma entidade educacional? O que que ele é? Entendeu? E aí, ele também, se ele tem que pagar ICMS? É livro? É curso? Entendeu? Então, assim, às vezes o advogado... Assim, o doutor Alcides falava que o advogado tributarista é especialista em generalidades. Ele tem que entrar no métier daquela empresa e ele tem que usar gente de desenvolvimento de produto, gente do marketing, gente do financeiro, para entender como aquela empresa funciona, o que ela está vendendo. Não é simplesmente falar, circulação de mercadorias tem que pagar imposto, entendeu? Sim, É mercadoria? O que é mercadoria? É filosófico, né, o é negócio. filosófico. Acho que talvez seja até por isso Eu também que eu também, gosto. quando a gente entrou nessa de filosofia, é tão profundo e as variáveis, eu acho que essa estrutura que o tributário faz de expandir a nossa consciência, a nossa mente, eu acho que é aí que está o amor também, Eu no acho meu que caso. assim, eu tive essa epifania aqui agora nesse Eu podcast. também. Assim, eu acho que é por isso, porque eu gosto muito de filosofia. Acho que muita gente vai se identificar com isso. Não é? E eu gosto muito de filosofia, eu gosto de entender a essência das coisas, e o tributário bem executado é aquele em que o profissional tem essa percepção, entendeu? Então, vou fazer um planejamento tributário. O que você vende? Eu posso falar que isso é outra coisa, eu posso falar que isso é serviço, eu posso falar que não é nada, não tem que pagar tributo nenhum, entendeu? Então, eu gosto muito desse exercício intelectual. Você também gosta, né? Também. É a ideia do viajar na maionese. Exatamente. Viajar na maionese. É muito bom, é muito bom. E aguça muito o lado criativo. É a ideia de você olhar para o todo de um espectro muito gigantesco, né? Parar para pensar assim, o nível de especificidade, de detalhe que é necessário observar durante o rito, de compreensão da área de atuação do cliente, porque às vezes ele tem o KINA-Y, mas os produtos estão elencados a esse Podiam ser KINA-Y. outros. Exatamente. Isso É fabuloso. é apaixonante, não é? Eu tenho um outro caso que eu tive lá no Dr. Alcides também. Você é jovem, você não vai lembrar Depende do dessa shopping. propaganda. Você lembra que tinha uma propaganda da Dupont? Nem sei se ainda existe Dupont. Dupont acho que existe, lembro sim. Que era se Ele tem até a logo azul, não é? Não sei. Faz tempo que eu não vejo. Enfim, se tem essa etiqueta é Lycra, só Lycra é da Dupont. Você lembra dessa propaganda? Lembro. Então, a Dupont foi no escritório, eu tinha um tubo de ensaio com pedrinhas brancas que ficava lá na minha mesa para me inspirar no meu planejamento tributário. E aí, para eu poder fazer o planejamento tributário da venda dos produtos da Dupont, eu tinha que entender o que eram polímeros de elastano. Ai, meu Deus. Então, aí eu tinha esse tubo de ensaio com essas pedrinhas que eram os polímeros de elastano. Inclusive, eu perguntei no dia da reunião se tem essa etiqueta é Lycra, só Lycra da Dupont, que tecido que estica que não é Lycra? E ele me explicou que era o elastano, entendeu? Mas, enfim, é fantástico isso, porque você transita em todas as áreas do conhecimento humano para poder executar bem o planejamento tributário. Exatamente. Eu acho isso apaixonante. É apaixonante. Isso me lembrou uma vez que eu auditei uma indústria de poliuretano.
E aí tinha que segregar, do ponto de vista de classificação tributária, o que era auto-extinguível, o que não era, o que era para uso em residência, para fazer colchão, travesseiro e etc. E aí, eu acho que muito disso que a gente está falando, quando você conhece esse processo da criação, porque Exatamente. assim, a gente acho que nem todo mundo sabe, né? Mas a espuma, ela é líquida, então tem ali, né, toda a composição. Eu estudei até a tabela periódica. Nossa, Cara, meu Deus, olha, Stephen Hawking, cadê você? Mas assim, a gente se divertindo aqui, Mônica, né, né? gente? Eu acho que as pessoas vão Mônica achar vai ver a mesmo. tabela periódica, que tem a resposta, até imaginei ele. Mas aí, quando eu vi aquele processo saindo assim, né, a composição química líquida e virando aquele pão-puma gigante, porque é literalmente isso, e aí você já pensando no desdobramento, como era cortado, se era em rolo, se era em peça, Isso que vai te dá embora. sacada, né? Dá. Então, assim, isso é uma coisa importante. Eu acho que não tem mais muitos profissionais que fazem isso. Os cursos não ensinam isso. E eu acho que isso é uma coisa ruim da tecnologia e da informática e etc. Esse negócio de ir até a empresa, entender exatamente o que a empresa faz. Não simplesmente pegar as notas fiscais que a empresa te manda e ver o que ela vende, o que você pode fazer, entendeu? Às vezes o trabalho está anteriormente, entendeu? O que ela usa para fazer o produto dela? Sim. Qual matéria-prima? Tem similar nacional? Não tem? É importado? Tipo, é realmente uma análise psicoanalítica freudiana, né? Do negócio. Tem que ter um roteiro Exato. Operacional para fazer toda essa Exato. classificação ali Com esses insights do que a gente chão. agregou ao longo da nossa vida, entendeu? E É. aí é o que você falou, é interdisciplinar, tem engenharia, tem filosofia, tem É química, interdisciplinar. entendeu? E falando um pouco desse viés tecnológico, não adianta. Eu acho que em todas as áreas que a gente observa a tecnologia, ela precisa ser composta de propriedade intelectual, Exatamente. que é justamente isso que a gente está falando, de ir a fundo, ir lá na empresa, ir no chão de fábrica mesmo, estudar o que está acontecendo. Processos, Uhum. porque toda a desenvoltura de uma companhia tem que estar atrelada a processos, e esses processos também vão determinar que processo a gente vai escolher em termos de atuação. Ah, eu vou ingressar com isso, né, judicialmente, eu vou seguir administrativamente, ou a gente vai deixar isso em stand-by. Então, e todas essas duas etapas, elas acabam nutrindo um ecossistema que você consegue atribuir à tecnologia para poder subsidiar e levar para o cliente os melhores sistema, aspectos. assim. A gente está vivendo, assim, eu já tenho bastante experiência, você também, mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante, muito legal. Primeiro, por causa da questão da reforma tributária, né? Que, sim, eu ouço falar em reforma tributária desde que eu entrei na faculdade, então não acredito que... E engraçado que justo hoje nós estamos gravando esse podcast, quando hoje é que talvez será votado, né, no Senado. Arrepiada, olha, só assim, de olhar para cá eu tava até nisso. assistindo de manhã para ver se já tinha lá a leitura, mas está marcado para hoje às 2 horas da tarde. Mas assim, estamos nos últimos minutos do segundo tempo, né? Vamos dizer assim. Então, assim, tem essa questão da reforma e tem a questão da tecnologia que está se desenvolvendo, mas isso não existia antigamente, né? Antigamente era na mão, olhar nota fiscal por nota fiscal, no máximo colocar no Excel. Meu Deus do céu, como a tecnologia ajudou a gente agora, né? E os livros? Era livros, assim. Eu fico pensando em quem está entrando na faculdade hoje não vai nem saber o que é isso. Não. Nota fiscal, talão de nota fiscal com papel, como chamava aquele papel? O roxinho, né? Esqueci o nome dele. Carbono, com papel carbono. Eu sou desse tempo. Eu também. Inclusive, o que hoje tem, o que é o XML, a gente ia na fita e ajustava, porque a nota vinha, né, o layout dela vinha no papel, e você tinha que ajustar ali as tags na impressora para poder mandar ali o RP. Na época deu tela verde, COBOL, então não era nem Nossa esses senhora, sistemas COBOL. Desculpa, eu sou velha, tá vendo? Eu peguei tela verde, Matrix, COBOL. Eu tava achando que eu era mais velha aqui. Não, mas assim, eu sou um dinossaurinho. E é muito interessante ver hoje o esquema de um XML e lembrar que já foi daquele jeito. E você sabe que isso é importante em contabilidade, em sistemas e na vida, né? Assim, você pensa, não é mais assim, para que eu preciso saber? É muito importante você saber como foi, para você entender por que é como é. E com você entendendo por que é como é, você consegue questionar também. Cara, né? Eu acho que eu vou te fazer um convite aqui inspirador. E se a gente construir um... A gente faz nessa pegada aqui de podcast, mas assim, tipo como se fosse o The Big Bang Theory, a gente, tipo, Big History. Isso. Mas, adorei essa história. Nossa, aí a gente pega como era, como está, e fica, nossa, muito legal. Vou te falar, o meu pai, ele foi quem implantou o computador na Bolsa de Valores. Meu Deus, eu preciso dar um abraço dele. Na época, e ele tem umas coisas na minha casa, assim, a gente tinha que doar para o museu, não sei nem se ele já não doou. Mas sabe como era antigamente, na Bolsa de Valores?
quando implantou o sistema informatizado, eram aqueles cartões furados, sabe? Que tinha uma máquina que lia. Você acredita? Então, assim, quando eles viam aqueles filmes Então, no o telefone... jogo da imitação, a Eureka lá, que foi o primeiro caso na história de uso de IA, tinha muito desses cartões, exatamente. Entendeu? Então, assim, o salto quântico que foi dado no começo do desenvolvimento da tecnologia para hoje é assustador. E, assim, eu acho que tem muita gente preocupada, né, em perder empregos para inteligência artificial, é uma preocupação relevante, mas eu acho que no tributário, a inteligência artificial e os sistemas, ele é essencial, é uma ferramenta de trabalho, sim, indispensável. Mas sempre vai ter que precisar do ser humano, um ser humano com aquela visão criativa, com, né, falar o que a máquina tem que fazer, né? A máquina não faz nada sozinha, ainda. Não, eu não acho Sarah Connor ainda... Não, eu vira e mexe, eu lembro do Arnold Schwarzenegger lá no filme, lembro do Terminator, but eu acho que tá longe. Não, acho que, no máximo, assim, eu sei que o Elon soltou lá o robô dele, com o cinto de texano, os humanoides. É quase humanoide. Mas eu acho que ele vai servir e eu acho que vai ficar nessa página aí, sabe? De cuidar de uma casa. Não. É até bom pular o capítulo do Terminator. Mas, enfim, é uma coisa que o profissional tributário ele tem que ter essa ideia. Ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter esses insights de outras áreas e ele tem que saber usar tecnologia. Isso é essencial. Sim. Além do que, assim, com a reforma tributária, novamente, a gente vai ter uma época aí de coexistência de dois sistemas. Você imagina, tem as obrigações acessórias que existem hoje e as novas. Meu Deus, imagina fazer isso sem tecnologia? Não imagino. Não tem como. E por falar nisso, eu vou aproveitar o momento para a gente fazer um bate-bola aqui. Então, vamos lá. Já que a gente está falando da reforma, e é um momento, e hoje é um marco, inclusive, primeira pergunta que eu vou te fazer aqui do nosso bate-bola. Por que o tema de custos tributários é tão relevante para empresas de todos os tamanhos do Brasil? Bom, temos aqui o impostômetro, que não me deixa mentir, né? Acho que o custo tributário brasileiro é pedra no sapato de 100% dos empresários, né? O custo tributário brasileiro é muito alto. É muito difícil de fazer um compliance correto. Você pode tentar fazer tudo certo, sempre vai fazer alguma coisa errada. E então é muito importante que todos os empresários deem atenção para isso. E eu vejo você deve ver na sua atuação também, que tem tem empresário que não liga para isso, né? E o tributário pode ser o protagonista mesmo da empresa. Ele é essencial, inclusive, para você saber como você precifica o seu produto ou o seu serviço. Se você não leva isso em conta, se você não tem o mínimo conhecimento de o que ele representa no seu custo, você pode cobrar o que for, você vai estar sempre no prejuízo. Entendeu? Então, ele é muito importante. Esse custo tributário tem que ser conhecido e ele tem que ser levado em conta na sua precificação, no seu faturamento. Você tem que fazer um comparativo do seu faturamento com a sua carga efetiva para saber se você está indo no caminho certo. Você pode ter o produto mais incrível do mundo, a mídia mais incrível do mundo, mas se você não levar em conta o tributário, você vai falir, né? Ainda mais no Brasil. Então, agora uma resenha que não está dentro do bate-bola, é um improviso. A gente está falando de 3 trilhões, e aí tem uma curiosidade que a gente vai compartilhar com vocês. Aqui embaixo no impostômetro, destaca o que dá para fazer com essa arrecadação. Então, a gente faz o link com aquisição de veículos, aquisição de cesta básica, aquisição de apartamentos, imóveis. E é muito importante a gente ter essa consciência, porque no fim, arrecada-se tanto, mas igual você falou, o custo é tudo. Ele é a pedra de sapato de 100% das empresas do nosso país. Por que não existe, pelo menos, um curso básico do próprio sistema, do próprio ente público para auxiliar esses empresários? Porque a gente está lidando com o crescimento deles. Olha, por que não tem? Provavelmente porque não há interesse político em que você conheça, né? Onde você está se metendo, porque se você não sabe, você não questiona. Exato. Assim como você também tem grande parte dos brasileiros que não entende como funciona o sistema eleitoral, ou quais são os direitos básicos que o Estado deveria dar para ele de saúde, educação. Se você não sabe, você não questiona. Pessoas que não sabem são mais facilmente manipuláveis, né? Então, creio que seja por isso que não se sabe. Agora, o que é interessante é que, assim... temos muitos empresários de pessoas que resolveram empreender no Brasil e não tem essa vontade, assim, toda vez que eu vou tentar falar sobre tributário com o empresário, isso é chato, fala com o meu contador, não sei, tô no simples, entendeu? Então, assim, o próprio empresário também não tem essa consciência, assim, tem muita gente que resolve empreender porque não quer depender de salário, de FGTS, de governo,
Então, ele já tem essa pegada de querer sair desse sistema, né? Mas ele não se preocupa em saber o mínimo. O que é essa guia que o meu contador está mandando para mim todo mês? Pois é. Por que eu pago isso? Tem que pagar isso? A palavra Não tem? é consciência. Não é? Verdade. Então, assim, é real o que você está falando. Assim, não tem interesse político em explicar para o povo e para os empresários o que a gente está pagando. E também nas escolas eu não vejo. Tinha que ter em qualquer escola de administração. Nossa, assim, tem que ter. Não tinha que ter um É, 101, 401 de tributário? aliás, na formação do direito, também você vê tudo de uma forma muito abrangente, você não tem a especificidade de o que é a obrigação acessória, como é a análise de cada nota versus o prisma legal. Exato. Isso é algo que a gente vai aprender numa pós, no mestrado. Ou na prática. E na prática melhor ainda, porque essa é a melhor escola do mundo. Exato. E na faculdade também de ciências contábeis você não tem. Não tem? Não, nesse Nada. nível de detalhe, não. É também teoria pura e vai com Deus. Quer saber mais? Continue estudando e vá para a prática. Exatamente, assim. Eu fui ver nota fiscal, declaração, essas coisas, trabalhando com tributário. E se eu não fosse atrás do IOB, do Tilitas, da Aduaneiras, lembra dele? Lembro. Eu não ia saber de nada, entendeu? E assim, e também sempre teve esse problema de do departamento jurídico da empresa conversar com o departamento contábil, assim. O departamento contábil interno é responsável pela escrituração, tipo, o que é, o que não é. E o departamento jurídico ficava responsável por, vou entrar com as ações aqui. Mas não tinha essa conversa. Isso é uma coisa que começou a ter nos últimos 10 anos, eu diria assim, né? É recente. E é muito importante, né? Mas o empreendedor, o CEO, ele tem que ter, assim, eu sou contra os CEOs que sabe de tudo um pouco, mas não sabe nada de nada, e que só manda os outros fazerem, chama o financeiro da opinião. Eu acho que ele tem que entender. Porque, pelo menos no Brasil, o tributário é, infelizmente, o coração da empresa, entendeu? Não é o marketing, não é a venda, quer dizer, é o marketing, a vendas, mas o tributário é, como você mesmo que me falou isso a primeira vez, é protagonista. Ele pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Né? Agora a gente vai ir para os mandamentos. A ideia aqui é a sua sugestão do que fazer, né? Então, assim, primeiro ponto. Qual seria o primeiro mandamento para quem quer reduzir custos tributários de forma eficiente? Bom, o primeiro mandamento é dividido em dois, vamos dizer assim. Você tem que ter um conhecimento da legislação, né? Profundo. Não só, como a gente comentou, não só exatamente o que a legislação fala, mas, assim, o que ela pode estar querendo dizer, o que ela não fala, o que a Constituição fala. Então, assim, um conhecimento profundo do sistema mesmo. E o outro é um conhecimento profundo da sua atividade. O que você usa de matéria-prima, como que você faz, qual que é a sua logística, poderia ser em outro estado, poderia ser importado, poderia ser terceirizado. Você tendo esses elementos, você consegue desenhar uma forma mais eficiente, tanto logisticamente, de uma forma de faturamento, mas como forma tributária também, entendeu? Então, assim, eu diria que o conhecimento profundo da legislação e o conhecimento profundo da sua atividade, juntos podem fazer milagres na sua empresa. Né? Assim. Boa. Número 2. Como o planejamento tributário estratégico pode ser aplicado na prática para gerar economia? Então, o planejamento estratégico na prática. Então, vamos lá. Engana-se quem acha que planejamento estratégico é simplesmente escolher entre regimes, entre simples, lucro real e lucro presumido. Não é isso. Isso é uma parte do planejamento. Então, na prática, a gente tem conhecimento profundo da sua atividade. Aí, com base nisso, a gente vai determinar o seu regime, se você pode usar benefícios fiscais, se você está acumulando créditos que você poderia vender ou usar de outra forma, entendeu? Então, assim, tem várias coisas no universo tributário que você consegue mapear fazendo um raio-x da empresa para fazer um planejamento, entendeu? Assim, não é que existe assim, na prateleira. Lembra que tinha software de prateleira e software customizado? Nossa, essa época. É ISS ou SMS? Então, vamos rezar. Você lembra que tinha uma caixinha da Microsoft? Então, assim, o planejamento tributário não é um software de prateleira. Isso daí deve ter uns 12 anos, hein? Ou mais. Então, assim, eu quero fazer um planejamento tributário. Eu vou no mercado e pego uma caixinha, entendeu? Ele é customizado para você. Então, assim, igual o médico. Tô com problemas, vou no médico, faço exames determinados, vou ver qual é o problema e com base nisso eu vou te dar uma solução, entendeu? Existem coisas que são, assim, normais em todas as empresas, entendeu? Tipo, posso dar exemplos aqui. Empresas que não têm muito custo, têm muitos funcionários, mas simplesmente compra e revende, geralmente se dão bem no simples. Empresas prestadoras de serviço geralmente se dão bem no lucro presumido, porque não tem custo, não tem nada. Empresas que fabricam, que compram, que importam, que têm despesas com logística, com marketing, com
gasolina, etc., se dão bem no lucro real, entendeu? Uhum. Então a gente tem umas caixinhas que a gente já parte de um pressuposto. Mas não dá para simplesmente você chegar e falar, eu sou uma empresa que vende botões. O que eu faço? Estou no simples, no real? Não é uma coisa assim, entendeu? De prateleira. Não é. Eu tinha um colega, que hoje ele é fiscal da Receita, que ele fala, tributária não é pastelaria. Você chega aqui e fala, eu quero isso, isso, isso. Eu te pego e te dou um pastel de queijo, entendeu? Cada caso é um caso. Frase mais gostosa de um advogado falar e que o cliente odeia, né? Dói. Mas é mesmo, né? O que eu posso fazer? Não, é verdade. Não é porque a gente tem 2 contribuintes que faz com a mesma atividade, exatamente. Doce de banana e vai seguir ali o mesmo pressuposto tributário. Não vai. Exatamente. Não vai. Se um faz com banana importada, outro faz com banana nacional, já muda tudo. Pois é. Um amassa a banana na mão, o outro tem uma marca. Exato, muda tudo também, entendeu? Essa história vai render. Número 3. Você poderia dar exemplos de boas práticas em conformidade tributária que ajudam empresas a evitar custos desnecessários? Boas práticas tributárias. Você diz, assim, exemplos de economia, de planejamentos? Bom, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pensar no universo da empresa. Então, vamos pensar numa empresa que está no simples. Aliás, isso antes de falar sobre isso, assim, todas as empresas, elas têm que ter um compliance muito importante, justamente agora que é tudo informatizado, com o PIX sendo declarado, com cartões de crédito sendo declarados. Então, assim... Receita usando IA. Receita usando IA, exatamente o Big Brother da Receita. Assim, está cada vez mais difícil fazer o Caixa 2. Você vender sem nota, você vender com nota subfaturada, você espelhar a nota, essas coisas assim, já foi essa época. Já deu muito dinheiro para as pessoas, mas hoje em dia não dá mais para fazer isso, gente, tá? Então, a primeira coisa, infelizmente, né, é fazer todas as obrigações fiscais, as notas e escriturações de forma correta. Isso não só te dá a segurança de que você está dentro da legalidade, como dá elementos para que a gente consiga, né, saber o que a gente pode melhorar ou não na sua empresa. Há muito tempo atrás, veio uma empresa para mim de equipamentos, não era equipamento, sabe, fios para fazer ligações elétricas, cabeamentos, etc. E ele queria fazer um planejamento tributário. Aí eu pedi todos os documentos, ele não recolhia nada. Não tem planejamento. Eu falei, não tem planejamento melhor do que esse? Já recolhe zero, tudo que eu mandava você fazer, você vai recolher mais? Mas imagina a inocência do empresário, né? Ele veio me procurar, ele queria contratar. Foi muito bom. Mas você já não recolhe nada, o que eu vou fazer para você? Não recolhe e não tem informações, sabe? Tipo, tinha multa por falta de entrega de DCTF. Enfim, até esquecido sobre o que a gente estava falando. Não, isso daí já ganhou. No fim, o ponto era para você dar exemplo de boa prática. Sim, exemplo de uma má prática. É verdade. Falando em má prática, assim, outra coisa que a gente vê muito, empresário que abre várias empresas no Simples Nacional. Nossa, tem uma coleção, parece a grande família. Não é? Comigo ninguém vai descobrir. Não, você acha que o fisco vai se importar comigo? Eu sou pequeno. Enfim, mas aí eles não se dão nem ao trabalho de fazer... Eu sempre falo isso, a pessoa quer enganar o fisco e não se dá nem ao trabalho de fazer direito. É engraçado isso, né? Por exemplo, ele abre 3 empresas no Simples Nacional, as 3 no mesmo endereço, né? Com ele, o pai e o tio. Os funcionários estão registrados em uma só e trabalham para as 3. Acabou. Né, assim, é chamar o fisco de besta, né? Assim, é óbvio que vai ser descoberto. E aí ele compra as mercadorias por uma e vende por outra. Aí o que acontece? A inscrição estadual é cassada. Porque a empresa está dando saída, mas não tem entrada. Aí sai correndo, não consigo me dizer nota, ai meu Deus. Entendeu? Assim, né? Se você quer fazer um planejamento de abrir 3 empresas no Simples, você faça direito, você faz cada uma em um endereço, cada uma com o seu... De verdade, sejam independentes. Cada uma tem a sua independência, entendeu? Não faz assim meia boca. O brasileiro tem mania de fazer as coisas meia boca, né? Tem. Eu acho que é um grande lance esse, cultural. Mas enfim, fiquei dando exemplos de más práticas e não dei das boas, né? Mas aí, na verdade, a má indica... se você já não faz, é uma boa prática. Exatamente, então, enfim, você acabou respondendo. Número 5... Ou é a número 4? É a número 4. Acho que é meu alarme que tá tocando lá embaixo. O pessoal tá falando rapidinho. Só falta 2 perguntinhas. Não fechou. Obrigada. Não, imagina, a gente para. É até bom pra gente respirar. Olha, André, ela fez um roteiro muito rico e a gente foi muito espontânea. E foi bom, eu acho. Eu também acho. Não fica tão engessada. A gente atrai cliente, atrai porque público. A gente falou coisas importantes. E eu acho que a gente vai ter que ter uma segunda rodada em janeiro. E aí a gente legal. pode fazer... A gente ainda pode fazer os podcasts filosóficos. Então, porque eu acho que essas coisas, essas digressões são as coisas mais legais, não é? São as mais legais. Às vezes a gente chama mais gente, acho que vira um negócio muito... Isso aqui é muito vendável. Imagina. Não, imagina.
Achei que era até o caminhão do gás que tava dando ré. Você acredita que veio isso na minha Nossa, cabeça? eu não ouvi Minha nada, mãe tá gente. atrás da porta. É Eu acho que ela pipipi. fez um tranco nela ligado ao alarme sozinho. Você vai trabalhar aqui até quando, guri? Não, o dono daqui é o Fábio. Já considero você dono. Ah, tá bom. A gente fica aí, assim, os estúdios vão... Você vai ter agenda semana que vem? Tenho. Você acha que você consegue um encaixe pra gente terminar o... Tá tempo de crescer até dia 18. A gente consegue marcar direto aqui com você ou vou precisar pedir pra minha irmã? Manda aqui, manda embaixo. Tá bom, aí é melhor separar as coisas. A gente pode retomar então pra 4 e Pode. 5? Desculpa aí, viu? Não, você tá em casa. Próximo é com o seu wine, hein? Uns queijinhos. Ah, eu não... Não, a gente pode marcar à noite. Então, aqui fecha que horas, guri? Não tem hora de fechar, só... Pô, eu acho Você melhor sabe à que eu tava noite. pensando nisso um dia desses, que falam assim, é muito cedo pra beber? Mas quem que determinou isso? Que Não diferença sei. faz? O corpo é igual, não é? É, o corpo é igual. E ninguém vai saber que não é de dia. Não, e como a gente é global, a gente... Agora, pra mim, já deu pôr do sol. Tô em Israel, tô aqui. Ah. Bom, mas assim, o próximo é com wine, com certeza. Seu wine, ainda fez uma propaganda. É, tem que fazer mesmo. Você me mandou até o Instagram de vocês, eu acho. Não foi você? Ah, eu faço tanto contato. Gente, a gente é muito... Geminiano é muito assim, né? Nossa, everybody, yeah. Sabe uma música do Kid Abelha? Kid Abelha, Tá você sabe que é legal, que já tá gravando? Já é legal. Você, Kid Abelha é da sua época? Lógico, eu sou louca na Paula, minha amiga. Que tem o Pressa e Tanta Coisa, me interessa. É muito gêmeos, né? É muito gêmeos. Aliás, estou tentando conter essa pressa. Mas as coisas interessam não, né? Exato. E também é assim, né? E é tipo assim, me interessei pelo assunto tal. Você esgota, né? Você compra 5 livros, faz 20 cursos, fica 2 meses só com aquilo. Aí depois você já soube tudo que você queria, você já parte pra próxima. Mas Totalmente diferente, às vezes. Não é porque você não quer mais, é que você já sabe o que você queria saber. Então Verdade. você parte pra outra. Bom, na resenha dos mandamentos, número 4. É mandamentos do que fazer, hein? Número 4. Até que ponto a tecnologia é um aliado indispensável na redução de tributos? Alguma ferramenta que você recomendaria? Olha, até que ponto é indispensável? Assim, 100% indispensável. É o que a gente estava conversando aqui agora. Imagina ficar olhando declarações, notas fiscais na mão, no olho, na unha, né? Isso não existe mais, né? Então, assim, nesse ponto, a ferramenta, ela é essencial. Eu diria assim, o profissional não pode depender 100% da ferramenta, né? Mas ele tem que usar a ferramenta a seu favor. Então, ferramentas de gestão de documentos, de leitura, de processamento de declarações, de comparação de declarações, até a própria ferramenta da Make the Way, que tem também aquele negócio de, antes de mandar a declaração, ela faz uma varredura para ver se está tudo certinho, comparando com o faturamento declarado e tudo mais. Eu acho que isso é essencial. E no futuro vai ser indispensável, até obrigatório, né? Porque é muita informação, muita obrigação acessória, que precisa estar tudo redondinho para você não cair no Big Brother da Receita, que também usa a ferramenta, né? Nossa, você Então- falou Big Brother, viu a música do... Esqueci o nome dele. Se você pudesse... Quem canta? É Paulo Ricardo? Até onde vai a sua fé? Eu imaginei até um telão com os contribuintes sendo eliminados. Pode sair, aqui tem um auto de infração. Já pensou? Ai, desculpa. Big Brother tributário. Ficou muito bom isso. Desculpa. Pode sair, Você eliminado. Mas eu acho, olha, Não, é a complexidade brasileira é tão difícil que eu acho que nem quem tenta fazer tudo certo consegue. triste. Nossa. Não é? Eu acho que seria legal Você ter um não canal acha? assim. Um Big Brother tributário? É. Acho que só eu e você íamos assistir. E os auditores da Receita Federal. Pode ser. Ai, caramba, não digo. Ai, não aguentei. Bom, número 5. Como a revisão periódica de tributos pagos pode revelar oportunidades de recuperação ou redução de custos? Então, é muito boa essa pergunta, porque a gente estava falando sobre isso agora, né? Não é um produto de prateleira que você fala, fiz planejamento tributário, agora já está tudo certo. É uma coisa contínua. A atividade da empresa é dinâmica. As leis também são dinâmicas. E com a reforma tributária, então, vamos ter coexistindo 2 sistemas muito dinâmicos, sempre com ajuste de alíquota para não ter excesso de arrecadação. Então, é uma coisa que você tem que fazer periodicamente. Você tem que ver se está funcionando. Isso é outra coisa importante. Às vezes você implementa o planejamento, mas tinha fatores que você não levou em conta por algum motivo que demonstram que pode ser aperfeiçoado, né? Então, o planejamento tributário não é uma coisa que você faz e acabou. Você tem que estar sempre vendo. Às vezes você mudou, você está comprando matéria-prima de outro lugar, ou o seu fornecedor está inserido em outro regime tributário. Então, é uma coisa importante para você sempre ficar se valendo das oportunidades que você tem. Saiu um benefício, saiu um crédito presumido. E são coisas que acontecem diariamente no Brasil, né? Então, é muito importante fazer essa revisão periódica. E a sua sugestão
o que define essa periodicidade? 3 meses, 6 meses, anual? Olha, eu acho que varia pelo regime, tá? O Simples Nacional, como é uma opção que você faz para o ano inteiro, assim, eu diria, em 6 meses você verifica se você não valeria a pena até mudar de regime aí para o presumido e tal. Então, acho que o Simples seria de 6 em 6 meses. O presumido, aí eu diria depende da atividade. Se é serviços, eu também diria de 6 em 6 meses. Se é comércio, aí eu acho que poderia ser um período um pouco menor. Mas não em meses, em faturamento, entendeu? Em faturamento versus custo tributário. Uhum. Se você vê que o faturamento e o custo tributário estão numa relação que já não está sendo tão interessante, você faz um reajuste, mas não dá para saber isso por mês, né? Não Assim, dá. não daria uma periodicidade do mês. E o real, nossa, o real eu vou falar todo dia aqui. É 24 É por 24 7. horas, assim, tipo, saiu um incentivo em Minas Gerais, vale a pena abrir uma filial lá. Gente do Amanhã céu. saiu outro em Rondônia. Ele é real mesmo. É real. Esse é um Big Brother. É você real faz time. um Big Brother. Bastidores de uma empresa no lucro real. Nossa Senhora. E é muito interessante, só para concluir e encerrar, acho que a gente hoje contribuiu com aspectos muito significativos, não só do ponto de vista de profissionais da nossa área, mas também do ponto de vista do empresário e de quem está ali no meio termo, né, que está olhando tudo, etc., que é o ente que está fora, mas manda em tudo, que é o governo. E tem algo muito forte que a gente está falando agora do lucro real, e para concluir, como tira a paz do profissional tributário o lucro real? Como deixa a gente em uma situação assim muito, muito desconfortável? Não porque a gente não tenha capacidade, mas pelo que é imposto e as variações. Acho que a gente precisa ter o cérebro lá do X-Men para pôr a mão e Nossa, é muito forte. falou tudo. É engraçado que, assim, muitos empresários e departamentos de empresas acham que a gente sabe tudo de cabeça, né? E que ele vai pegar e falar, olha, eu comercializo esse produto eu vendo farinha de amêndoa para o Ceará. Qual que é a tributação? Acha que aí eu vou ter lá uma tabelinha e eu falo X% de imposto, entendeu? Não é assim, eu preciso saber que regime você tá, que regime que seu cliente tá, se ele é consumidor final, se ele é intermediário, se ele é entendeu? Aí você pega e fala isso pra pessoa. Ela pega, é pro fulano, você começa a te dar informações achando que você vai conseguir responder, né? E não, assim, tem uma inteligência artificial, nem sei se ele é inteligência artificial, se é software, sabe aquele Watson da IBM. Mas é um de tributário, ele chama, não sei se ele chama consultor tributário, Busca Legal, você já viu? Já, Busca Legal, ele já existe há algum tempo, aquilo é um chatbot. Então, aquele Busca Legal, você coloca lá, tributação de parafusos, vamos supor. Aí ele vai te perguntar, que unidade da federação? Você está no lucro presumido, no real ou no simples? Para quem você vai vender? É consumidor final? Em que unidade da federação? Aí ele te dá uma tabela com 550 combinações. E me confunde. Entendeu? E te confunde, exatamente. E aí você pega e vai ver o que ele falou e a lei que ele te indicou. Aí você vai ver aquela lei, ela foi revogada ontem. Então, por isso você entendeu? Então, se realmente o lucro real é... real time. E real pain in the ass também. Bom, obrigado, André. Foi muito agradável. Foi ótimo, foi muito legal. Eu admiro muito o seu trabalho. A pessoa que ela é também, quem quiser chamar para bater um papo, vale muito a pena. É leve, agradável e tem quase 30 anos. Já vou jogar para os 30, Já joga para os 30, né? De experiência, e a gente vai ter uma segunda rodada, porque ainda tem mais. Porque tem muita coisa para falar e pouco tempo, né? Então, beijo do gordo, dei uma de... Tchau, gente. Quem fazia beijo do gordo? Jô Soares. Jô Soares, que saudade dele. Beijo do gordo ao quadrado. Ai, Jô, do céu pra você. Tchau. Tchau, gente.